Vamos falar sobre recall de produtos infantis? Sim, quando a gente fala em recall, eu particularmente já penso em carro. Carro, volta e meia tem recall, né, para ali sanar alguma coisa que deu errado, que se verificou. Teve um recall muito famoso que foi da Toyota, inclusive. Vários aí, se você já ouviu essa palavra, se você tem carro, se você já foi chamado para um recall, me conta aqui nos comentários. Você sabe que é um recall. Então, isso é um recall, tá? Então, vamos lá, mamãe. Você sabia que produtos infantis também podem sofrer recall? Tá? Carrinhos, berços, cadeirinhas, às vezes, são chamadas de volta pelos fabricantes, tá? Por um problema de segurança. Isso se chama recall, tá? E hoje eu vou te ensinar a descobrir o que fazer. Lembrando que esse vídeo é uma informação geral, ele não é uma consultoria jurídica, e se você tem um caso muito específico que precisa de orientação, procure um advogado. Ou deixa aqui nos comentários também que, se for possível, eu te ajudo também a esclarecer, tá? Procure um advogado ou procure o PROCON da sua cidade. O que é recall e por que ele importa, tá? Recall é quando uma empresa identifica um defeito na fabricação daquele item que pode colocar em risco a segurança do usuário. Então, ela chama o consumidor de volta para sanar aquele vício que pode causar algo... que pode causar um dano. Por exemplo, se você tem um carrinho que, sei lá, alguma das travas, alguma coisa assim, pode levar, por exemplo, o bebê, o carrinho a fechar, ou a tombar, ou alguma coisa ali que pode derrubar a criança, por exemplo, do carrinho, esse carrinho pode sofrer um recall pelo fabricante, tá? Para consertar aquele produto. Então, vamos lá. O recall, primeiro ponto. Esse recall, ele é gratuito. O fabricante, ele não pode cobrar para você fazer o conserto daquele item, tá? Então, a gente vê muito isso em veículos automotores. Teve um recall muito famoso da Toyota, na época que o freio do Corolla, ele prendia. Acho que era do Corolla mesmo, tá? Comenta aqui se eu estiver falando besteira, mas eu me lembro mais ou menos desse caso. Não pesquisei para fazer esse vídeo, tá? Mas eu lembro do caso. Que o freio, ele prendia, então isso colocava em risco a segurança do motorista ali, das pessoas que estavam dentro daquele carro e das outras pessoas na rua também, porque poderia causar um acidente muito grave, né? Então, alguns acidentes aconteceram ao longo aí, até que se identificou que era um problema do produto, que os freios daquele lote específico de carros, daquele modelo específico, estavam precisando ser ajustados. Então, houve essa demanda, houve esse recall, se eu não me engano, ele foi até mundial, até que eles resolveram o problema e resolveram de todos os carros. Então, essa solução, ela é gratuita. Recentemente, a gente teve um recall de produtos de limpeza de uma marca famosa aí, né, que eu não vou falar o nome aqui, mas assim, foi algo bem recente aí, que foi meio que politizado por algum motivo que só Deus explica. Mas, enfim, a Anvisa pediu que as pessoas guardassem os lotes de um produto, determinado produto de limpeza que tivesse o lote final 4. Por quê? Porque se identificou que ele poderia ter sofrido uma contaminação com bactérias, enfim. Tiveram vários vídeos aí de cientistas, da galera, essas questões de saúde, explicando por que esses produtos haviam sido chamados, né? As pessoas foram orientadas a não utilizar esses produtos. E a empresa, eu não lembro o que se deu, porque eu lembro que eu olhei os produtos aqui em casa, nenhuma era do lote que estava com suspeitas de contaminação. Então, mas isso é um recall, tá? Se a empresa tivesse chamado os consumidores a devolver aquele produto, as pessoas não pagariam nada para obter um novo produto de igual, né, valor. Isso é um recall. Tá? Então, você vê que o recall, ele não necessariamente ele precisa de um bem durável, ele pode ser de algo consumível, né? Porque detergente, produto de limpeza, por exemplo, é algo consumível. Às vezes a pessoa já tinha usado o produto inteiro. E aí, como é que ela ia fazer recall? Não tem como, né? Mas quem estava com o produto ainda lacrado ou não tinha terminado de utilizar, poderia sim ter trocado, se fosse o caso. Tá? Não lembro o desfecho desse caso, tá, gente? Só sei que isso seria um recall, tá? Se a empresa tivesse chamado os consumidores a devolver o produto e entregado um produto diferente, mesmo produto com um lote diferente, isso seria um recall, tá? Então, a empresa é o quê? Obrigada a comunicar ao consumidor e obrigada a fazer a conserto ou a troca do produto sem custo adicional para o consumidor, tá bom? Como saber se um produto tem recall? Primeira coisa que você vai fazer é cadastrar esse produto no site da marca, tá bom? Você vai no site do fabricante e cadastra o seu produto. Por exemplo, o meu carrinho aqui é da ABC Design, tá? É uma marca. Quando eu comprei esse carrinho,
eu fiz o cadastro dele lá no site, até para garantia, questão de garantia e tudo mais. Tem gente que não faz, né, gente? Mas eu faço cadastro dos produtos. Filtro, o meu filtro aqui da Electrolux mesmo, eu cadastrei ele. Então, assim, quando você tem esse cadastro no site, se tiver um recall, a empresa tem como te acionar e falar assim, ô, Natália, sabe o seu carrinho da BC Design? A gente identificou que tem um probleminha XYZ e que você precisa trazer esse carrinho pra gente consertar. Tá? Então, assim, a marca, o fabricante, ele entra em contato com você dessa forma. Ele também anuncia em canais oficiais da marca, órgãos governamentais também que são responsáveis por essa fiscalização, Inmetro, Procon, Inmetro, eles também têm esse papel de dar publicidade a esses recalls. E aí eu quero que você tenha muita atenção. Se você comprou esse item de segunda mão, ou você ganhou este produto, você não tem a nota fiscal, porque foi um presente, alguma coisa assim, talvez você não consiga fazer esse cadastro e você não tenha acesso, a empresa não consiga te avisar pessoalmente que você precisa fazer esse recall. Então, se você tem um item que você ganhou, é sempre bom você estar ali atento ali às comunicações da marca, tá? E se vier algo nesse sentido de que precisa fazer um recall, você procurar saber se o modelo que você tem daquele produto está sendo revisado também. Tá bom? Então, sempre tenha em mente, sempre tenha guardado o modelo e o número de série. Carrinho, berço, cadeirinha. Carrinho, berço, cadeirinha, bebê conforto, cadeirinha alto, cadeirão de alimentação. Sempre tenha ali os dados mais básicos desse produto para você conferir se houver um recall de algum item daquela marca que pareça com a descrição daquele produto que você está, para você conseguir verificar se o seu produto está incluído no recall. Tá bom? O que fazer se o seu produto for chamado? Pare de usar imediatamente o produto, tá? Então, se você tem um recall, lembrando que o recall é sempre uma questão de segurança. Então, se você identificou que o seu produto está sofrendo recall, pare imediatamente de usar. Principalmente se for carrinho de bebê, berço, cadeirinha de automóvel, gente, porque é muito perigoso, tá? Então, você vai entrar em contato pelo canal informado, vai seguir as orientações de conserto ou de troca, tá bom? E não pague nada por isso. Guarde todos os protocolos de interação com a empresa. Existe um risco muito grande quando você faz e ignora um recall. Por quê? Porque você pode estar se colocando em risco. Então, não ignore, porque aquela frase, né, tipo, não vai acontecer comigo, nada acontece comigo, só acontece com os outros, ela é muito real. Às vezes a gente acredita realmente que as coisas não acontecem com a gente, até que elas aconteçam. Tá bom? Então, itens de segurança. Se a questão é de segurança, não negligencie. Segurança do bebê não vale arriscar. A sua segurança não vale arriscar. Me conta aqui nos comentários se você já teve algum item que sofreu recall. O que você fez? Como você agiu? Já me segue para mais dicas. Comenta aqui se você gostou desse tipo de vídeo. Se você quer mais orientações jurídicas sobre itens aí do universo materno. Deixa aqui sua sugestão nos comentários. Vai ser muito importante para mim. Beijo, falou e tchau!